Seja bem-vindo à 227ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Não, calma. Seja bem-vindo à 227ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: se x é um número real, tal que seno ao quadrado de x menos 3 vezes seno de x é igual a menos 2, para x sendo maior ou no mínimo igual a zero e menor ou no máximo igual a π, então x é igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 3π sobre 4 ou π. Bom, gente, primeiro passo, observe aqui que nós vamos ter que pegar o menos 2 que está deste lado da igualdade, do lado direito, passar para o lado esquerdo. Ao passar para o lado esquerdo, o que vai acontecer? Vai inverter o sinal. Por quê? Porque se do lado aqui direito está subtraindo, é um valor negativo, desse lado vai fazer o quê? Vai somar, vai ser um valor positivo. Então a gente vai ter o quê? Seno ao quadrado de x menos 3 vezes seno de x mais 2 igual a zero. Próxima etapa. Observe que o que nós temos aqui é uma equação polinomial do segundo grau. É uma equação quadrática. E o nosso coeficiente A é o quê? É 1. Nosso coeficiente B é menos 3. E a nossa constante C é 2. Por quê? O valor do coeficiente A é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Se nós temos aqui seno ao quadrado de x positivo, quer dizer o quê? Que esse valor está sendo multiplicado por 1. Nosso coeficiente B é o valor que multiplica a variável que está elevada a 1, que é seno de x aqui, que está sendo multiplicado por menos 3. A nossa constante é 2. Agora, para facilitar a resolução deste exercício, eu vou dizer que seno de x é igual a y. Observe, você pode usar qualquer letra que você quiser. Eu vou usar y aqui. Agora, chamando o seno de x de y, eu vou substituir onde tem seno, vou botar y. Então, vou ter y ao quadrado menos 3 vezes y mais 2 igual a zero. Agora, próximo passo, vou calcular o valor do delta. E delta é o quê? Valor do coeficiente b elevado ao quadrado, portanto, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que é 1, vezes o valor do coeficiente c, que é 2. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 2, menos 8. 9 menos 8, 1, delta vale 1. Achei delta, aplico Bhaskara, mas só que para a variável que eu tenho agora, que é y. Então, vou ter y igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, vou ficar com menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Esse negativo aqui representa que tem menos 1 multiplicando o valor do coeficiente b, que é menos 3. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Raiz quadrada de 1, 1. Então, vou ficar com 3 mais ou menos 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, primeira raiz, 2. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, essa aqui são as duas raízes para essa equação. Agora, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício, eu achei, raiz. Primeira raiz, 2. Y não era igual a seno de x, eu não tinha substituído seno de x por y, agora eu retorno o valor anterior. Então, vou ter, seno de x igual a 2. Agora, eu tenho que substituir este 2 pelo valor de um seno que tenha o mesmo valor. Ou seja, qual é o arco cujo seno vale 2? Bom, gente, nenhum. Por quê? Porque é simples, Lembre-se, a função seno, assim como a função cosseno, elas são limitadas no ciclo trigonométrico. A função seno e a função cosseno, elas são o quê? Menores ou no máximo iguais a 1 positivo e maiores ou no mínimo iguais a 1 negativo. Então, não existe um arco cujo seno seja igual a 2. Portanto, isso aqui não existe. Essa resposta não convém. Esta raiz aqui não está adequada à resolução. É uma raiz que está errada. Esse valor não atende. Não atende o quê? Aos critérios da função seno de x, porque não existe um arco cujo seno seja igual a 2. Então, eu vou para a segunda raiz. 1. Então, vou ter o quê? Seno de x igual a 1. Agora, existe um arco cujo seno seja igual a 1? Existe.
Vocês devem se lembrar ó, que o seno de qualquer arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. E neste ciclo trigonométrico aqui resumido, nós temos o que? Onde eu tenho y igual a 1? Eu tenho y igual a 1 neste ponto, onde eu tenho um arco de 90 graus. Portanto, eu posso dizer o quê? Que seno de x é igual ao seno do arco de 90 graus. Uma coisa, gente, ó, se vocês não lembrarem que 1 é o seno do arco de 90 graus, desenhe o ciclo trigonométrico. Desenhe o ciclo trigonométrico, ó, traça a abscissa x e a ordenada y. Trace ó, 1 e menos 1 nos extremos da abscissa x e da ordenada y aqui no ciclo trigonométrico. E depois basta lembrar o seguinte, ó, no ciclo trigonométrico você se desloca no sentido anti-horário. No arco ó, de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus, 360 graus. E depois é só lembrar, ó, o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. O valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra. Se eu quero um arco cujo seno seja igual a 1, basta pegar aqui e olhar. Aonde eu tenho y igual a 1? Ah, eu tenho neste ponto. Neste ponto eu tenho o quê? O arco de 90 graus. Opa, então vou lá e taco aqui, ó, arco de 90 graus. Então vamos ficar com isso aqui, ó. Seno de x igual a seno do arco de 90 graus. Prosseguindo, vou transformar o arco de 90 graus para radiano. Se você não lembrar que o arco de 90 graus vale π sobre 2 radiano, aplica a regra de 3, ó. 180 graus está para π, assim como 90 graus está para x. Multiplica em x. Então você vai ter 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolando x, vamos ficar com 90 graus vezes π dividido por 180 graus. Depois, passa a dividir em cima e embaixo por um divisor comum, que no caso aqui é o próprio arco de 90 graus. Olha o que teremos. 90 graus vezes π dividido por 90 graus, π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Então, o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Portanto, seno de x igual a seno de π sobre 2. A próxima etapa é lembrar que as equações trigonométricas do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa, né, são coincidentes no ciclo trigonométrico. E quando houver essa coincidência, você vai dizer o quê? E a coincidência com relação ao eixo da ordenada y, você vai dizer, ó, seno de x igual a seno de alfa, se somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π, com k pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Quando houver uma simetria, que é o segundo caso, você vai dizer o quê? Seno de x igual a seno de alfa, se somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Agora, aqui, ó, no arco de 90 graus, que vale π sobre 2 radiano, uma coincidência ou uma simetria? Bom, gente, lembre-se, ó, o arco de 90 graus se encontra neste ponto aqui no ciclo trigonométrico. E neste ponto aqui, ó, não há simetria com nenhum outro arco dentro do ciclo trigonométrico. Aliás, lembre-se do seguinte conceito. Esse aqui, ó, você vai levar para sempre, ó. Sempre que você for tratar de equações trigonométricas, você tem que ter esse conceito guardado aí com você. Os únicos arcos que não possuem simetria dentro do ciclo trigonométrico são o quê? Os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, se nós estamos trabalhando com arcos de 90 graus, obviamente ele não é simétrico. E esses arcos, eles não são simétricos nem com relação ao eixo da ordenada y, nem com relação ao eixo da abscissa x. Todos os demais arcos, ó, como vocês podem ver aqui, haverá uma simetria, tanto com relação ao eixo da ordenada y, quanto com relação ao eixo da abscissa x. Agora, se você estiver trabalhando com um desses 5 arcos, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, já guarde aí na tua mente, ó, esses arcos não são simétricos. Portanto, ó, você vai usar o primeiro critério. Seno de x igual a seno de alfa, se somente c, x for igual a alfa mais k vezes 2π. Logo eu teria o quê? Seno de x igual a seno de π sobre 2, se somente c, x for igual a π sobre 2 mais k vezes 2π. Portanto, eu tô aqui, ó, a um passo de descobrir o conjunto verdade. Só que o que eu tenho que lembrar agora? Eu tenho que lembrar do seguinte, ó. O enunciado diz o seguinte, ó, que x é o número real e que ele está preso dentro deste intervalo, ó. Ele é menor ou no máximo igual a π e maior ou no mínimo igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que simples, gente, ó. Só são aceitáveis para x os valores menores ou no máximo iguais a π e maiores ou no mínimo iguais a zero. Só que esses valores aqui, ó, π e zero, são os valores em radiano dos arcos de 180 graus e de 0 graus. Então isso quer dizer o quê? Que x ele é menor ou no máximo igual ao arco de 180 graus e menor ou no máximo igual
Não, e maior, né, gente? Corrigindo, ó. E maior ou no máximo igual a 0 graus. Novamente, ó. Esses valores aqui, ó, são os valores em radiano dos arcos de 180 graus e de 0 graus. Portanto, ó, o que está sendo dito aqui, ó. X é menor ou no máximo igual ao arco de 180 graus. E maior ou no mínimo igual ao arco de 0 graus. Agora, por que é importante você ter isso? Simples, gente, ó. Porque K, aqui, ó, o K da fórmula, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. O que isso quer dizer? Que K, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. Ele pode ser qualquer número inteiro. Só que tem um problema. Qualquer número inteiro aqui, que for um valor de K, que for um valor igual a 1 ou superior a 1, vai dar um valor de X maior que π. Exemplo, ó. Se a gente tiver aqui, ó, K igual a 1, a gente vai ter 1 vezes 2π, 2π. 2π mais π sobre 2 vai dar quanto, gente? Vai dar 5π sobre 2. 5π sobre 2 dá o quê? 5π dividido por 2 dá 2,5π. É um valor maior que π. Então não vai caber aqui dentro do valor de x. Então isso quer dizer que o único valor aceitável para K é 0. Agora se K for 0, a gente vai ter o quê? Ó? 0 vezes 2π? 0. 0 mais π sobre 2, π sobre 2. Então o valor aceitável para x é π sobre 2. Com isso, ó, a gente tem que a alternativa correta é a alternativa A, ó, π sobre 2. Então, gente, ó, uma coisa que você deve guardar isso na sua mente, ó. Observe os conceitos que foram trabalhados aqui nesse exercício. E sempre, ó, se atenha ao enunciado, leia o enunciado, saiba interpretar o enunciado. Desde o início aqui foi dito, ó, x é um número real, mas x está dentro desse intervalo. Então, ó, o conjunto verdade aqui, a solução que a gente for achar, tem que estar presa dentro desse intervalo. Se for um valor maior que esse, o que está aqui, ó, no intervalo, não vai valer aqui para a resposta. Imagine aqui, ó, que não tivessem as alternativas, que fosse simplesmente, ó, determine o x é um número real, tal que x está dentro desse intervalo, determine aqui o valor de x. Aí você chegasse lá e escrevesse, ó, x igual a π sobre 2 mais k vezes 2π. Ia dar errado, porque, ó, x está preso dentro desse intervalo. Qualquer valor de k, sendo que k é um valor que pertence ao conjunto dos números inteiros maior que 0, vai sair desse intervalo. Então o único valor aceitável para k é 0. Isso faz o quê? Com que x seja igual a π sobre 2. Então, ó, mantenha-se atento, preste atenção no enunciado, saiba interpretar o exercício. Bom, gente, essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.